Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a esta aula. A aula que nós temos hoje aqui é uma aula sobre frases. E é um prazer ter você aqui comigo, para que juntos possamos aprender mais sobre esse estudo em língua portuguesa do que é uma frase. Bem, para iniciarmos, vamos pensar nesse momento sobre o que é uma frase, né? Precisamos primeiro conceituar. Frase é um conjunto de palavras que estabelece um sentido completo. Pode ser uma palavra, mas pode ser um conjunto de palavras. A frase ela deve iniciar com letra maiúscula e terminar com ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação ou reticências. Então, vamos recapitular. Para eu ter frase, eu preciso estabelecer com o interlocutor, aquele que lê, aquele que participa da leitura ou do diálogo, né, também, eu preciso transmitir a informação com coerência, com clareza, com sentido completo. Então, frase precisa ter sentido completo. Por isso, todas as vezes que vamos falar algo, precisamos ter clareza nas nossas intenções. A frase só será frase se tiver sentido completo. Ela pode ser uma palavra, mas ela pode ser duas ou mais palavras, certo? O importante aqui também é lembrar a estrutura da frase. Ela precisa iniciar com letra maiúscula e pode terminar com ponto final, ponto de exclamação, interrogação ou reticências. Os tipos de frases. Existem frases declarativas afirmativas, existem frases declarativas negativas, exclamativas, imperativas, interrogativas diretas, interrogativas indiretas, optativas e, por fim, frases verbais ou frases nominais. Considerando o nosso estudo, na nossa sequência, as frases declarativas, o que é preciso saber sobre elas? Elas apresentam uma constatação, elas confirmam um fato, uma informação, e esse fato, essa informação, são estabelecidos, são transmitidos pelo emissor. Então, as frases declarativas precisam de um emissor, aquele que emite a mensagem. E ao emitir a mensagem, ele estará dando certeza do que está dizendo, do fato que está informando. As frases declarativas podem ser negativas ou podem ser afirmativas. O que é muito importante, nesse tipo de frase, você vai ter que obrigatoriamente utilizar o ponto final, ok? Continuando. As frases declarativas podem ser afirmativas quando você constata algo. Terminam com ponto final. Exemplo, Mafalda está com o pai em casa. Observe que há uma certeza nessa informação. Em São Paulo, as aulas reiniciarão de forma gradual em agosto. Observe, há uma declaração e nessa declaração se constata o mês, o lugar. Então, ela é uma frase declarativa afirmativa. Detalhe, terminou com ponto final. Declarativas negativas, como o nome já está dizendo, vai ter que aparecer um advérbio, uma palavra de negação. Então, não posso sair de casa sem a máscara. Observe que o não está destacado para chamar sua atenção de que, nesse caso, você terá que ter palavra negativa ou com valor negativo. Em Brasília, não gostamos de buzinar. Observe que terminou com ponto final. Bacana. As frases exclamativas. Nesse tipo de frase, o emissor exprime um estado de emoção, expressa seus sentimentos. Por isso, neste tipo de frase, você vai empregar ponto de exclamação.
Tá aí o nosso ponto de exclamação, bem bonitinho aí na tela, para você não se esquecer que é importante utilizá-lo. Observe que dia abençoado. Veja que nessa frase há uma carga emotiva. Há uma intencionalidade na forma em que se entona. Que dia abençoado. A pessoa parece estar feliz, está agradecendo, está com o coração cheio de graça. Nossa, que alegria te ver aqui. Observe, nesse contexto, também há uma emoção de satisfação. A frase exprime, traz consigo essa carga de emoção. Então, o ponto de exclamação, ele é usado com intencionalidade de expor, apresentar a emoção. Por isso, esse tipo de frase em que nós empregamos o ponto de exclamação, ela é chamada de frase exclamativa. Bacana? Tenho certeza que você usa bastante esse tipo de frase. Bom, e as frases imperativas? Como o nome já está dizendo, vão expressar uma ideia de ordem dada pelo emissor, aquele que fala, aquele que transmite. Pode ser um conselho, pode ser um pedido. Tudo depende do tom de quem fala, certo? Usamos nesse tipo de frase o ponto final, depende da ordem que eu queira dar, eu posso usar um ponto final. O ponto final passa uma ideia de uma ordem mais amena, mais calma. Mas se eu uso o ponto de exclamação, dá uma ideia de mais autoridade, ok? Então, vamos lá. As frases podem ser imperativas afirmativas. Vá para casa. Siga-me em silêncio. Observe, é um tom de autoridade, né? Agora, imperativas negativas. Não pare agora. Não leia em voz alta. Então, observe que essas frases, você dá uma ordem a alguém. Pode ser um conselho, pode ser um pedido, tá bom? Por favor, traga-me água. Vá com Deus, não deixa de ser um desejo e, ao mesmo tempo, você exprime o seu desejo e a ordem de que é para a pessoa ir com Deus, né? E se você diz, por exemplo, não pare agora, nesse tipo de frase, você está dando uma ordem, só que é uma ordem imperativa negativa. E se você dissesse apenas pare agora, seria uma frase imperativa afirmativa. O mais importante nesse tipo de frase é compreender o que o emissor quer transmitir. Se no contexto ele está dando ordem, se no contexto ele aconselha, orienta, ou se no contexto ele faz um pedido. Por isso, envolve muita interpretação, análise do contexto. Combinado? Vamos lá? Frases interrogativas. Essas frases são aquelas em que o emissor ele faz uma pergunta. Ok? Só que nós podemos fazer as perguntas de duas formas. Você pode fazer a pergunta usando o ponto de interrogação, ou você pode fazer a pergunta usando palavras que interroguem. Exemplo, quando, como, quem, certo? Quanto. São palavras que têm valor interrogativo. Então, vamos lá. As frases interrogativas diretas começam por palavra interrogativa e terminam com ponto de interrogação. Então, neste caso, o ponto de interrogação é obrigatório. E você terá, então, neste caso, frase interrogativa direta. Agora, vamos ver os exemplos. Alguém viu minha máscara? Quem pegou meu celular? Observe que, nestes casos, houve uma interrogação direta. Alguém está falando diretamente com a outra pessoa e, além disso, o ponto de interrogação se tornou obrigatório. Seguindo o nosso estudo, ainda vemos que existem frases interrogativas indiretas. As frases interrogativas indiretas supõem uma indagação, mas neste caso, elas não vão começar com uma palavra que já mostra a interrogação.
E também esse tipo de frase não precisa do ponto de interrogação. Pode acabar com ponto final. Por que isso acontece? Porque nesse tipo de frase você encontrará palavras que têm a carga semântica, o valor, o poder de interrogar, certo? Exemplo, preciso saber quanto dinheiro você perdeu no jogo. Observe que a expressão quanto, ela já nos passa um peso, um valor de interrogação. Quanto dinheiro você perdeu no jogo? Você descobriu quem ganhou o debate. Olha só, você descobriu quem ganhou o debate, né? Observe, nesse contexto, quem ele faz o valor da interrogação. Combinado? Frases optativas. São empregadas com a finalidade de exprimir desejo, vontade. Nesse caso, você vai usar também o ponto de exclamação, tá bom? Por quê? Porque essas frases também têm uma carga de emoção. Tanto as optativas quanto as exclamativas, tá bom? Elas têm essa carga de emoção. Deus te ilumine. Tem uma carga, um desejo aí, uma vontade de que o outro seja iluminado. Tomara que vença a competição. Então, veja que nesse caso também há um desejo. Então, essas frases são frases optativas. Não é à toa que você tem aí um desenhozinho de palmas, para você se lembrar que nesse tipo de frase há um interesse do emissor em desejar algo para o seu receptor, ou para o seu interlocutor, ou para a pessoa com quem ele dirige a quem ele dirige o seu diálogo, ok? Vamos continuar. Por fim, estamos chegando em frases verbais e frases nominais. Além de todos os tipos que nós vimos, a gramática, quando entramos na parte estrutural da sintaxe, a gente precisa muito dividir o que é uma frase nominal de uma frase verbal. E então, a frase nominal é aquela que expressa sentido completo, mas ela não apresenta verbo, não apresenta locução verbal. O que é locução verbal? Quando eu tenho dois ou mais verbos que expressam o mesmo valor semântico. Exemplo, estava a partir, é o mesmo que dizer partia. Queria cantar, cantaria. Estava nadando, nadava, perceba? Então, quando eu uso dois ou mais verbos que expressam um valor só, eu tenho locução verbal. E verbo é cantar, vender, partir, chorar, nadar, etc. Então, veja bem, uma frase é nominal quando ela não tem verbo ou quando ela não tem um conjunto de verbos, que é uma locução verbal. Exemplos de frases nominais. Olá! Que lindo texto! Parabéns! Nessas frases, olá é uma palavra de saudação. Que lindo texto! Essa expressão inteira está elogiando. Parabéns é uma palavra de desejo, de saudação, de cumprimento, né? Agora, se a frase for verbal, ela tem que ter sentido completo? Tem. Mas ela terá que ter obrigatoriamente verbo ou locução verbal. Então, para uma frase ser nominal, não pode conter verbo nem locução verbal. Para que a frase seja verbal, é obrigatório que esta frase tenha na sua estrutura verbos ou locuções verbais. Exemplo, em Brasília o dia amanheceu frio. Amanheceu é um verbo, indica um fenômeno da natureza, né? Mas amanheceu é verbo. Então, nesse caso, eu tenho frase porque eu tenho sentido completo.
Então, em Brasília, o dia amanheceu frio. Essa frase, ela expressa sentido completo, mas porque ela apresentou verbo, ela vai ser uma frase verbal. Estudei a biografia de Luiz Fernando Veríssimo, é um cronista. Observe, estudei a biografia de Luiz Fernando Veríssimo. O que é biografia? História de vida, tá bom? Então, nesse caso, o que você percebe? Que a frase tem sentido completo e, o mais importante, tem verbo, estudei. Então, é uma frase verbal. Importante perceber aqui agora. Uma frase pode ser verbal e declarativa? Pode. Pode ser verbal e declarativa afirmativa? Pode. Pode ser verbal e declarativa negativa? Sim. A frase pode ser verbal e exclamativa? Sim. A frase pode ser nominal e exclamativa? Pode. Então, uma frase pode ser verbal e receber outra classificação, exclamativa, imperativa, negativa, tudo bem? Então, por exemplo, na frase olá, eu tenho uma frase exclamativa e nominal. Na frase em Brasília o dia amanheceu frio, eu tenho uma frase verbal e declarativa afirmativa. Bem, seguindo nesse slide a seguir, você tem uma atividade para você fazer. Eu desafio você a fazer esta atividade, ok? É uma atividade simples e que você pode buscar depois conferir o gabarito desta atividade. No caso de querer conferir o gabarito, fique à vontade para entrar em contato comigo, ok? Um abraço, até o nosso próximo encontro. Conto com você. Espero que essa aula tenha sido produtiva, que você possa ter esclarecido mais os seus conhecimentos gramaticais. Fica um beijo enorme para você. Tchau.